Eu tinha 28 anos de idade, morava em Natal, no Rio Grande do Norte, era analista judiciário no TRT, já estava no meu terceiro cargo e desejava muito ter autonomia funcional, que era o que faltava para mim naquela época. Essa era a minha condição quando eu decidi estudar de novo, voltar aos livros e ser aprovado auditor fiscal, né? E consegui isso aí em 1 ano e 3 meses, antes de 2 anos, que é algo bem acima da média em relação ao que a galera fala. Eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu para que isso pudesse ser possível, tá? Sem firula, sem fórmula mágica, eu não vou trazer para vocês aqui nada que seja estranho e que você não possa fazer aí no seu dia a dia, beleza? Se você tiver a dedicação, tiver o cuidado e a força do ódio ali para estudar como eu estudava, eu tenho certeza que você vai conseguir também ser aprovado, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa, né, eu vou passar alguns dados aqui, eu estudava 4 horas e meia por dia. Então foram 15 meses estudando 4 horas e meia por dia. Essa era a minha carga horária máxima, porque eu trabalhava no TRT 21 e dava aula na UFRN na época. Então eu não tinha muita flexibilidade durante a semana, era o que dava. E aí essa carga horária, anotem aí, tá? Ela era uma carga horária que era obtida por meio de fragmentação. Então tinha fragmentos de manhã, tarde e noite, na hora do almoço. Então eu precisava fazer a minha carga horária acontecer durante o dia, sem ter aquela obrigação de sentar só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Isso é um ponto importante para você entender. Aí se você é mãe, trabalhadora, ou trabalhador, pai solo, tem um monte de atribuição, você tem que se ligar nisso, tá? Porque falar só para a galera que só estuda, né? Não vou dizer que é mais fácil, mas é mais tranquilo você fazer um planejamento para uma pessoa que está disponível ali 100% para aquilo. Não estou dizendo que a execução é mais fácil, tá? Porque aí tem outras questões psicológicas que podem atrapalhar mais do que quem trabalha. Inclusive, eu não oriento os meus alunos a largarem emprego só para ficar estudando, porque tem uma carga muito pesada aí que tem muita gente que não consegue suportar, beleza? Mas enfim, fazia isso, fragmentava para conseguir as minhas 4 horas e meia. Professor, eu só posso ser aprovado auditor fiscal se eu estudar 4 horas e meia? Não, tem gente que passa estudando mais, menos, aí vai depender de uma série de fatores. Quem tem menos que 4 horas e meia, é ideal pensar em fazer um concurso melhor do que o que você tem agora, do que o seu emprego atual, porque quem tem 3 horas só disponível é porque trabalha muito, né? E aí trabalha, tem trânsito, né, para ir, para voltar, para tentar melhorar isso, beleza? Mas vamos lá, sendo objetivo, outro ponto aqui, que é o segundo, eu começava minhas metas no sábado. Como eu trabalhava, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira eu folgava. Folgava a minha cabeça, porque eu ia para o trabalho e às vezes dava aula. E aí no sábado, que era quando eu tinha mais tempo, sábado e domingo eram os 2 primeiros dias da minha meta, certo? E folgava sempre um dia por semana, muito importante isso. Outro ponto que é importante, eu fazia questões todos os dias, todos os dias. Nos 4 primeiros dias da meta eu fazia questão ou questões para fixar aquilo que eu tinha estudado, eram questões de fixação. E nos 2 últimos dias da meta, o 5º e 6º dia de cada meta, eu fazia mini simulados em relação àquilo que eu estudei na semana e revisava o que eu errava. Dessa forma eu consegui fazer um controle de qualidade dentro da batida de edital para que eu não avançasse com nenhuma pendência. Então eu avançava corrigindo os erros, tá? Beleza? Outro ponto, eu não escrevia nada. Eu revisava a partir das questões do 5º e 6º dia, que era esse mini simulado que eu fazia no site de questões, fora do PDF. Porque o PDF ele já está todo azeitado ali. O professor, quando foi montar o PDF, ele escolheu questões, ele respondeu questões. E o que ele coloca no texto tem a ver com as questões que ele vai colocar no material. Então elas se conversam. Fica mais fácil acertá-las. Eu saía do texto para dar uma dificultada. Beleza? 5º ponto, eu focava só no edital. Eu escolhi o edital da Cefaz São Paulo 2013 e fui batendo ele até ser aprovado. Eu passei em outros concursos no meio do caminho. Passei na CGE do Maranhão para auditor de controle, na CGE do Ceará para auditor de controle e passei no TCE da Bahia para auditor de controle externo também. Então, eu fazia concurso de área de controle porque dava para fazer. Quando eu comparava os editais com o meu edital maior, que eu via que tinha 85%, 80% ali, eu encarava para testar a bagagem. Aí nesses testes eu fui passando. Fiz outros que não passei, mas
enfim, eu estou falando, gente, da minha terceira temporada de concurseiro. Eu já tinha sido aprovado em 2003 em 2 concursos de nível médio e 2009 e 10, 5 concursos de analista, que foi o que me levou para o TRT 21, tá? Então eu já estou na minha terceira temporada. Ah, professor, então o senhor já tinha uma carga antes? Tinha, porque tinha matéria que eu tinha estudado em 2009 e 10 que estava servindo para mim ali em 2013 e 14, beleza? Mas enfim, foquei só nesse edital maior. E aí quem pode o mais, pode o menos. O que vinha dentro eu fazia e ia colecionando as aprovações ali, tá? Eu bati o maior edital da época, que é o 6º ponto. O maior edital da época eu bati. Quem pode o mais, pode o menos. Ah, outra coisa. Eu fiz provas ao longo do caminho para testar minha bagagem sem me emocionar. Eu não mudava meu planejamento, isso é muito importante. Então é muito importante que você não mude o seu planejamento no meio do caminho, porque você está num processo de acúmulo de bagagem. Se você ficar mudando muito, pode ser que você se atrapalhe. Beleza? Então é interessante a gente ter esse comportamento meio que monoconcurso, monoalvo, né? Eu só tenho um alvo ali, para não dispersar muita energia. Outro ponto, 90% do meu material de estudo era texto, só 10% videoaula. Então, uma ou duas matérias no máximo em videoaula. O resto, texto, para correr mais rápido, tá? Outro ponto que é importante, quando eu estava muito cansado durante a preparação, eu descansava, eu ia dormir. Eu não ficava tomando energético, remédio, isso e aquilo outro, não. Eu ia descansar, tá bom? Isso é muito importante, porque tem gente que fica bombardeando o corpo com substâncias e aí depois a conta chega. A conta vai chegar, tá? Então vamos lá. Esse meu edital maior que eu estava batendo, eu não estudava nas 4h30 todas as matérias não, que é outro ponto importante. Eu escolhi algumas para estudar, porque eu estudava de 60 a 120 minutos cada matéria. Então eu estudava 3 num dia, 3 no outro. 6 matérias ao mesmo tempo. Eu alternava 2 grupos, A e B. É importante isso, porque se eu estudasse na segunda, terça eu descansava daqueles assuntos, na quarta eu voltava a vê-los. E aí eu ia mesclando. Isso me dava uma qualidade enorme no estudo. Eu passei em todos os 12 concursos dessa forma, tá? Os de auditor também foi do mesmo jeito. E aí as que ficavam do lado de fora, muita gente me pergunta, professor, mas como é que... E aí, as que eu não ia esquecer? Vejam, sendo bem franco aqui, não tem muito como a gente evitar esquecimento, a gente esquece para não enlouquecer, certo? Se você colocar todas as disciplinas na sua planilha, no seu ciclo, 1 ou 6, como eu colocava, em tese, o tempo até bater o edital vai ser o mesmo, porque o que vai interferir é carga horária e produtividade. A quantidade de disciplinas na meta não interfere. Por que eu colocava só 6? Para não estudar mais que 2 horas cada matéria, nem menos que 60 minutos, certo? E eu não queria ter uma matéria sendo fragmentada por muito tempo. Se eu colocasse todas ao mesmo tempo, eu ia demorar quase 1 ano para ver toda a matéria. Colocando 6 ao mesmo tempo, eu via a cada 3 meses eu estava fechando um bloco de matérias. Aí ia outro. Então ficava uma dosagem melhor para seguir a disciplina. E é como eu digo para vocês, o tempo que você vai levar até bater o edital não vai interferir em função da quantidade de matérias que estão na meta. É uma questão de estratégia e estudar de 60 a 120 minutos cada matéria e ter conferências a cada 6 dias de planejamento. Tá? Que eu consigo corrigir melhor a rota. E de 60 a 120 minutos, eu nem fico com a matéria por pouquinho tempo, que não dá nem para ver nada, nem passo muito tempo com a matéria e aí eu não fico estudando entediado, tá? Isso era uma estratégia também, ok? Outro ponto importante, eu corria sempre atrás dos percentuais, então eu estava o tempo inteiro como um atleta que está querendo correr uma prova e fica de olho no tempo. Então eu estava o tempo inteiro medindo os meus indicadores de produtividade. Eu tinha na ponta da língua e sofria muito quando eu acertava menos do que era a minha média histórica. E aí eu estava sempre tentando subir minha média histórica, certo? E, por fim aqui, que eu acho que é importante, né? Eu não tinha um fisco preferido. Eu queria ser auditor fiscal. Não tinha um fisco de preferência. Isso me ajudou muito, porque eu não me envolvia emocionalmente com esse ou com aquele concurso. Eu simplesmente estudava
né, de forma constante, não me emocionava. Depois da prova eu estava estudando, então eu não tinha aquela depressão pós-prova, né? Eu não precisava ser resiliente porque eu não ficava no fundo do poço, né? Isso é uma questão de inteligência emocional também que você precisa trabalhar, beleza? Enfim, um pouco do que eu fiz para ser aprovado antes dos 2 anos como auditor fiscal, e aí eu coloquei na minha marca, né? Eu queria até os 30 ser auditor fiscal e fui nomeado auditor fiscal em maio de 2016, antes de completar 31 anos. Só completei 31 anos em novembro de 2016 e graças a Deus estou aqui, né? Eu falava sempre para minha esposa que a gente estava querendo ter filho, que meu filho ia ser filho de auditor. Eu sempre falei isso. E graças a Deus, quando eu fui nomeado, ela estava grávida e ele nasceu filho de auditor, né? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês, tenha ajudado de alguma forma. Tem muitos vídeos aqui no canal, né, com indicações de formas de estudo, de método. E sem dúvida, se você precisar também, quiser ser meu aluno na mentoria do método 4.2, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Ah, outra coisa, eu tenho um livro aqui onde eu conto, né, de forma mais detalhada todas as minhas passagens aí, aprovações, tem o método 4.2, tem técnicas de estudo, enfim, para te ajudar aí nessa jornada, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.